No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma técnica para interpretar corretamente, resolver e acertar as questões de humanas da prova do Enem. A gente vai treinar nas questões aqui nesse vídeo para você ver como é que funciona, mas antes disso eu preciso te explicar na teoria como é que essa técnica funciona. As provas do primeiro dia do Enem, tanto linguagens quanto humanas, são provas que te exigem uma boa capacidade de interpretação de texto. Eu não estou dizendo que são provas unicamente interpretativas. Você definitivamente precisa de uma certa base teórica para te ajudar a resolver as questões. Tanto na prova de linguagens quanto na prova de humanas, vocês vão se encontrar questões mais diretas, no sentido que são questões que vão te perguntar sobre um conceito. E se você não tem conhecimento sobre aquele conceito, você não vai conseguir discernir entre o que é certo e o que é errado. Porém, tem muitas questões da prova de ciências humanas que você, mesmo que não tenha domínio completo do conteúdo, mesmo que você não tenha entrado diretamente em contato com o conteúdo daquela questão, você consegue resolver corretamente muito baseado na tua capacidade de interpretação textual, na capacidade de associação do texto de apoio que você acabou de ler, no enunciado da questão, na compreensão completa desse enunciado e na interpretação também das alternativas. E aqui eu acho que é um ponto que muita gente se confunde e eu acho que é o que torna essa técnica muito atrativa, porque muitas vezes a gente está tentando buscar o conteúdo que a questão está cobrando, para a gente tentar fazer uma associação com o que a gente lembrar daquele conteúdo. Então, por exemplo, você vê uma questão, aí você acha que a palavra-chave é a revolta daquele período histórico que a questão está tratando, ou então uma fase de um período histórico específico. É lógico, gente, se você tem bastante conhecimento, bastante repertório teórico, você chegar nessa conclusão já é o suficiente para você resolver a questão. Por exemplo, caiu uma questão falando sobre a Baixa Idade Média. Se você tem bastante repertório sobre isso, você vai lembrar de todos os pontos sobre esse período histórico e vai conseguir discernir nas alternativas. Mas muitas vezes a gente não tá com essa habilidade toda. Então, é realmente uma busca de palavra-chave que tá no texto. Por exemplo, o texto tá falando sobre uma superação de obstáculos de uma pessoa em relação a alguma coisa. O texto tá falando sobre uma comparação entre duas coisas. Alguma dificuldade que foi superada. Ou então o texto tá falando sobre alguma dificuldade que apareceu depois da inserção de uma determinada coisa. Entende? Eu acho que quando a gente faz essa interpretação mais bruta ali do texto, tipo, mais literal mesmo, é nesse sentido, sabe? Não buscar exatamente o conteúdo da questão, mas exatamente do que aquele texto tá falando. E aí, gente, tudo fica muito mais simples. Então vamos lá fazer algumas questões seguindo esse esqueminha, identificar a ideia central do texto, entender bem o enunciado e ir para as alternativas. Vocês vão ver que é tudo muito intuitivo. Esse vídeo aqui não é, assim, novidade nenhuma, não tô trazendo nada revolucionário, mas é uma coisa que às vezes a gente não se atenta. Eu acho bacana trazer aqui, reforçar essa ideia de como é que a gente resolve uma questão de humanas, como é que a gente, do Enem no caso, como é que a gente faz uma interpretação de texto. Vou usar aqui o banco de questões do meu curso da Filade. A Filade, se você não conhece, é um cursinho que eu recomendo muito para quem tá estudando pro Enem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um vídeo que eu fiz fazendo um tour completo aqui na plataforma, mas hoje eu vou usar o banco de questões para montar minha lista para fazer as questões com vocês. Então vou vir aqui no banco de questões e aí eu vou criar aqui uma lista com as matérias de humanas e depois colocar para filtrar para ser só questões do Enem. Então geografia, história, filosofia e sociologia. Aqui nos filtros básicos não vou colocar nada, nos filtros avançados eu vou colocar que eu quero questões do Enem. Vou marcar de todos, então o Enem normal, a segunda aplicação, os que foram cancelados, o digital e o PPL. Vou colocar dos últimos anos, então de 2020 até 2023, pra gente pegar questões recentes. Deixa eu só trocar aqui. E aí fase, nível não vou colocar nada, matriz de referência também não. Eu vou criar uma lista de 10 questões só pra gente testar. É que minha lista foi gerada, deixa eu finalizar e eu vou colocar pra resolver como a título da lista, humanas. Eu tenho a opção de baixar a lista em PDF, ou então eu vou converter aqui para uma avaliação para poder fazer agora. Porque se eu converter para uma avaliação, depois ele tem toda a análise do que eu errei, do que não, que a questão foi fácil ou difícil, depois a gente vê isso. Primeira questão é uma questão de filosofia. Vamos seguir aqui o nosso esquema. Então, primeiro eu vou ler o texto de apoio e vou encontrar a ideia principal do texto. Sem dúvida, os sons da voz, a fone, exprimem a dor e o prazer. Também encontramos nos animais em geral. Sua natureza lhes permite somente sentir a dor e o prazer e manifestar-lhes entre si, mas o logos é feito para exprimir o justo e o injusto. Este é o caráter distintivo do homem face a todos os outros animais. Só ele percebe o bem e o mal, o justo e o injusto. E os outros valores é a posse comum desses valores que faz a família e a cidade. Então vamos focar só no que o texto está trazendo pra gente. Ele está falando sobre a capacidade de se exprimir pela voz, e aí você consegue exprimir dor e prazer, e ele fala que todos os animais, incluindo o homem, conseguem fazer isso, mas a logos que ele coloca
importa, que é justamente esse senso crítico de saber o que é justo e injusto, bem e mal, é uma coisa que só o homem tem. E aí vamos agora, finalmente, né, para o enunciado, e ele vai falar assim: para o autor, a característica que define o ser humano é o logos, que consiste na, pelo amor de Deus, né, gente, extremamente fácil essa questão. Então vamos lá. Evolução espiritual da alma? Não. Apreensão gradual da verdade? Não. Segurança material do indivíduo? Não. Capacidade racional de discernir? Sim. Entendi o texto rapidinho, vim para o enunciado e não tinha como errar a questão. Vamos para a próxima. É uma questão de filosofia também. Aqui tem 2 textos, então vamos achar a ideia inicial dos 2 textos e depois ir para o enunciado. C é igual a M mais D menos R. A equação desenvolvida pelo economista Robert Kierkegaard descreve a corrupção. Traduzindo-a em palavras, temos que a corrupção, C, é dada pelo grau de monopólio, M, existente no serviço público, mais o poder discricionário, D, que as autoridades têm para tomar decisões, menos a responsabilização, R, que é basicamente a existência de mecanismos de controle. Outras versões da fórmula acrescentam ao R uma dimensão moral, que também funcionaria como barreira contra a cultura da corrupção. O primeiro texto está falando basicamente sobre corrupção na visão desse economista. Essa é a ideia principal. Aqui tem até o título, né, Fórmula da Corrupção. Vamos para o texto 2. Corrupção significa transação ou troca entre quem corrompe e quem se deixa corromper. Trata-se normalmente de uma promessa de recompensa em troca de um comportamento que favoreça os interesses do corruptor. A corrupção não está ligada apenas ao grau de institucionalização, à amplitude do setor público e ao ritmo das mudanças sociais. Está também relacionada com a cultura das elites e das massas. Depende da percepção que tende a variar no tempo e no espaço. Percebam, o texto 2 também está falando de corrupção, mas ele está trazendo que ideia central? Que essa corrupção ela não está restrita a um grupo específico, tipo, o governo, as instituições. Ela está presente na cultura, ela está tanto com as elites, tanto com as massas. Ele traz esse conceito, né? O que é corrupção e que ela está disseminada na cultura. Temos então a ideia central do primeiro texto, a ideia central do segundo texto. Vamos ver o que o enunciado quer. O segundo texto complementa a compreensão do fenômeno da corrupção, tal como abordado no primeiro texto, na medida em que. Então ele está falando, o segundo texto está complementando o primeiro. Como que ele está complementando? Vamos lá. Segundo texto, o que ele está trazendo a mais? O que ele está trazendo de complemento? Ele está comprovando a limitação do sistema normativo pátrio. Ele está falando sobre que, realmente não tem instrumentos de controle. Não é sobre isso que ele está falando. A gente já interpretou, não é sobre isso. Ele evidencia a atuação de agentes externos ao Estado de uma certa forma assim, vamos guardar essa daí. Porque ele está falando que não está restrito só ao Estado, só às instituições, está disseminado na cultura. Letra C. Elucida o padrão de idoneidade do setor empresarial, ele não está se restringindo a nenhum setor, então faz nem sentido. Letra D. Minimiza a capacidade de mobilização da sociedade civil, ele também não está falando sobre isso, ele está falando que a corrupção está disseminada na cultura. Demonstra a influência dos atores vinculados ao judiciário, também não, porque ele está falando que a corrupção, mais uma vez, está disseminada na cultura. Percebe o quanto é importante a gente fazer a interpretação? Porque tá gravado na minha cabeça. O segundo texto tá falando que a corrupção tá disseminada na cultura, que ela não tá restrita às instituições, ao Estado. Então a resposta correta só pode ser: evidencia a atuação de agentes externos ao Estado. Legal, né, gente? É bacana resolver. Vamos lá, geografia. Texto 1, mais uma questão com mais de um texto. Mas aqui a gente tem um verbal e não verbal. Vamos lá, texto 1. A Marinha identifica, na voz de Thomas Barnett, uma ampla região potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial de Comércio e pelo Banco Mundial. E não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas instituições estatais. É um texto que está falando que existe uma região, que eu ainda não sei qual é, que não se submete às regras impostas pelos Estados Unidos e pelo Fundo Monetário Internacional da Organização de Comércio. Uma região que não se submete. Vamos ver o texto 2. O texto 2 é um texto não verbal, é um mapa, e o título está aqui embaixo, né? Hegemonias e emancipações do século XXI. Dá uma ampliada aqui, que lá na hora do Enem você ia conseguir olhar mais de perto, mas aqui no computador não dá. Alta densidade. As áreas em verde, ele está falando que são áreas de alta densidade e variedade germoplásmica, e as áreas em vermelho tem petróleo e gás, e aí as áreas nesse circulado é a brecha crítica do novo mapa do Pentágono. Tá. Essa é uma boa questão porque eu não
sei nem do que ele tá falando, assim, em termos geopolíticos. Não sei o que é novo mapa do Pentágono, nunca ouvi falar desse conteúdo. Mas vamos lá, ver se a gente consegue resolver. Se sim, vocês vão ver que, né? Enunciado. As preocupações do governo estadunidense expressas no texto e no mapa evidenciam uma estratégia para... Gente, o primeiro texto está falando que eu tenho uma área que não está se submetendo aos Estados Unidos, em relação a comércio e tudo mais. Então, as preocupações do governo estadunidense expressas no texto, qual preocupação? Que essa área não está se submetendo a ele. Evidenciam uma estratégia para compartilhamento de inovações tecnológicas, a promoção de independência financeira, o incremento de intercâmbios culturais ou a ampliação da influência econômica. Ampliação da influência econômica. Se o texto está me falando, olha, os Estados Unidos têm controle, ele sanciona aqui uma série de regras, mas tem umas áreas que não estão se submetendo, e eu quero que elas se submetam, né? Os Estados Unidos, eu quero que elas se submetam. O que eu quero? Eu quero ampliar a minha influência, no caso aqui econômica. Então a letra D, baseado no nosso esqueminha de interpretação. Eu realmente não faço ideia do que é novo mapa do Pentágono. Mas aí, agora a letra E, preservação de recursos naturais. Assim, até com conhecimentos alheios à questão, né, a gente sabe que com certeza não. Mas a nossa alternativa é a letra D. Esse banco de questões está disponível em qualquer um dos planos da FILAD. No meu caso, eu tenho esse curso Medicina Enem mais vestibulares estaduais. Então tá presente aqui no meu plano também. Se você quiser conhecer mais sobre os planos da FILAD, eu recomendo que antes você assista o tour pela plataforma que eu fiz. Eu mostrei tudo que tem dentro da plataforma. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Mas vou deixar também o link direto pro site da FILAD, porque lá, por esse link da descrição especificamente, você consegue 25% de desconto em qualquer um dos planos. Mas só pelo link da descrição. Mas se você quiser conhecer melhor a plataforma antes, eu recomendo que você assista o tour que eu fiz. Além do banco de questão, tem muita funcionalidade, tem mentoria individualizada, acompanhamento dos estudos, criação... Tem um coordenador pedagógico que vai te criar um cronograma de estudos, então é uma plataforma, se não é a mais completa que tem no mercado, é com certeza uma das mais completas que tem no mercado, então eu recomendo muito. Vou deixar os links aqui na descrição. Se você tem alguma sugestão de um vídeo que você quer ver por aqui sobre a prova do Enem, ou sobre a faculdade de medicina, algum assunto relacionado aos estudos, deixa aqui nos comentários também que eu quero saber para produzir esse conteúdo para vocês. Se você tá chegando agora por aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar por dentro dos vídeos novos que vão sair, dá uma olhada nos vídeos antigos que tem bastante conteúdo por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, bons estudos e tchau!